Sejam bem-vindos a uma nova temporada do Sindicato dos Escritores. Estamos aqui na nossa terceira temporada, trazendo mais desafios literários, mais recomendações e não recomendações também da cultura pop e o que mais a gente consome no dia a dia. Comigo, para iniciar esse novo ano, essa nova fase, estão Tots. Olá, segundo diz a lenda, a terceira temporada é quando fica bom. Ou quando decai, né? Mas nós vamos por essa lenda aí. E João. E aí, povo? Feliz começo de ano. Que tá tudo diferente. Caralho! Gostei do otimismo. Porra, eu não consigo colocar ênfase na voz. Eu tô fazendo a coisa da cor ainda, porra. Feliz começo de ano, galera. Você vai regravar Adeus. isso? Não, tá ótimo. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Sem bloopers nessa primeira edição, então. E para dar uma remexida na nossa fórmula, nós vamos começar falando um pouco sobre o que andamos fazendo nas nossas férias, né, de sindicato. Tots, você quer começar aí nos dizendo como você aproveitou esse tempo sem escrita? Como eu aproveitei? Sim. Bom, eu aproveitei com o PlayStation 5, foi basicamente o que... não li, quer dizer, eu até li bastante, mas eu tava no meio dos livros, não consegui terminar nada. E bem nessa época eu consegui comprar o PlayStation 5, então eu fiquei jogando Astro's Playroom, depois Deathloop, e Overcooked também, jogando. Overcooked é muito bom. É muito divertido. E na última semana do ano, eu tava tentando ainda terminar alguns jogos, alguma coisa assim. Aí agora já dá aquela relaxada, né? Nessa primeira semana já foi mais sem pressão pra terminar nada. E também assisti vários filmes e seriados. Aliás, tem um seriado que eu acho que você tinha comentado aqui, Otávio, em algum momento, o da Mrs. Maisel. Sim, Marvelous Miss Maisel, sim. Cara, é muito bom, é muito engraçado, cara. Eu tenho certeza que é, porque eu assisti um episódio, que eu tava assistindo com a minha namorada, e aí, tipo, ela dormiu na metade do segundo e a gente nunca mais voltou a assistir. Nossa, e tipo, o piloto, o primeiro episódio é incrível, é muito engraçado. Bom, é muito bom. E agora a gente tá na segunda temporada. Mas vale muito a pena, só pra refrescar a memória das pessoas, se passa nos anos 60, final dos anos 50, acho que é 59, e em Nova York, e é uma mulher que tá tentando ser stand-up comic. E ela é muito engraçada, ela fez o House of Cards, e não lembro o que mais que ela fez de famoso. Mas ela é incrível no papel dela, e tem, tipo, vários personagens, atores mais velhos que são famosos, assim, tipo a esposa do Alan, do Two and a Half Men. Esqueci o nome dela no Two and a Half Men. Judith. E que ela é mãe da personagem principal e o pai dela também é um ator famoso, agora não lembro nada que ele fez, mas Adrian Monk. Ele é muito engraçado, o personagem dele, cara. Assim, os pais no geral, tanto dela quanto do marido dela, são incrivelmente engraçados. Cara, o pai dela é muito bom, velho. Cara, o pai dela tá lá no topo, assim, dos melhores, ele é muito engraçado. Então, quando eu falei ele é o Adrian Monk, ele faz essa série que é chamada Monk, que ele é tipo um detetive com toque. E é muito engraçada, cara, tipo, é muito boa essa série. Me é familiar esse nome, mas eu não... Qual que é o nome? Monk. Não, eu conheço. Em português é Monk, um detetive diferente. Sim. Era um seriado que passava na TV, isso aí, né? Isso, cara, é muito boa essa série, na moral, tipo, super recomendo, porque ela também tem na Amazon, e assim, foi aonde esse ator meio que surgiu, sabe? Conhecido, É muito boa. E outra coisa também que eu fiz bastante nas férias foi... Bastante não, mais ou menos, mas foi jogar League of Legends. O League of Legends ou Wild Rift? Os dois! Inclusive, eu tenho duas contas, porque uma pra jogar com o pessoal aqui e outra pra jogar com o pessoal no Brasil. E eu adicionei o Otávio aquele dia, nunca apareceu na minha lista.
Não, ou você ia tentar me adicionar, sei lá, nunca apareceu na minha lista. Só tem o Então, João. eu fiquei de jogar o tutorial e não joguei mais, não abri o launcher, mas foi na empolgação do Mas Arcane, mas não foi tanto, como sabe? jogar o tutorial? Você nunca tinha jogado? Não, eu criei uma nova conta. Ah, tá. Pô, mas faz mó tempão que eu joguei, não lembro quase nada. Mas E aí, falando curtindo o Wild Rift, O Wild Rift agora eu tenho até jogado menos, mas eu acho bom. Eu acho que assim, ele é muito melhor como o onboarding que ele faz é muito melhor. E ele te libera mais campeões, e eles explicam muito melhor como é que funciona o jogo. As partidas duram metade do tempo também. sério? pô, Sim, é bem menor as partidas. O mapa é diferente, é menor, tem menos coisas. é um jogo diferente, dentro da mesma base. É, tipo, é mesmo, quer dizer, é tudo praticamente igual, os poderes são iguais. Tanto que. Só que tu tem aquele. Como é que é? Antes de chegar no cristal inimigo, tem aquelas duas. Aquelas. Só isso, né? Torres. Esqueci como é que é. Não, mas não é a torre, tem o outro negocinho, esqueci o nome. Os Mas. Mas enfim, inibidores. inibidores, é. Tem. Tem tipo, tudo é menos, né? No mapa. Tipo, E é menos engraçado. vida, menos coisas? Menos números de coisas, tipo, tem menos. Ah, tá. É mais rápido, é mais direto É. ao ponto. E inclusive eu tenho. Quando eu jogo tipo, no PC, eu jogo com. Eu gosto. Sei lá, me dei mais bem pra jogar com a Sona, que é suporte. E quando eu jogo no mobile, eu jogo com a Ashe. Que Eu nunca sei, ninguém nunca sabe como que é a pronúncia do nome dela. Ash, não sei. Deve ser Ash. Ash. é isso. Mas e aí, que vocês, o que fizeram? Cara, eu li bastante. Li mesmo dessa. Eu fechei a minha meta do Goodreads do ano passado, que era 50 livros. Mas também, assim, faltava tipo 45 livros, tinha uma semana pra acabar o ano, eu Peraí. li o máximo de livros possíveis. Faltavam 5, né? Faltavam 45. Faltavam 5. Não, tipo, tinha 45 livros lidos, faltavam 5, então em uma semana eu li o máximo de livros pequenos que eu pude. Ah, Não me arrependo de ter lido nenhum deles, todos muito bons. Inclusive, li o Manifesto Comunista, Opa, o Manifesto do Partido Comunista, isso é bom. e é tão bom quanto o pessoal diz. É isso aí, ó. Esse aí é bom mesmo, cara. Fazia tempo que eu não tirava, assim, dias pra ficar lendo, saca? Me lembrou de uma época onde as coisas eram mais simples, Ah, tinha mais tempo pra ler, lia com mais tranquilidade também. a famosa escola. A época da escola. Famosa época da escola, cara. E a gente- Famosa época que... E a gente achava que ruim era ter que fazer tema, né? Nossa senhora, Mal sabia. mal sabíamos. não sabia o que estava por vir. Fiz várias listas de metas, tipo, de jogos e livros, no caso, né? Quais que eu queria ler e tal. Pra E aí, melhorar a produtividade do a lazer, né? produtividade. Na verdade, cara, foi mais ou menos assim, tipo... Sinceramente, eu sou bem desorganizado, principalmente com videogame, né? Tipo, eu vou comprando e não vou jogando. Uhum. Livro também, vou comprando e não vou lendo, né? É o mal da pessoa que chegou naquela idade que ela pode comprar as coisas que ela queria, Uhum. aí ela Entra não dinheiro, consome, né? Não consome. Então, comecei a otimizar os jogos, assim, joguei vários jogos que estavam no meu backlog há muito tempo. Eu comecei a fazer listas de jogos foi por causa disso também. Foi pra garantir que eu jogava mais que Posso jogar os comprava. jogos que tinha, né? Deixa eu ver se tem algum que eu gostei. Queria fazer uma reclamação tardia de algo que aconteceu com uma franquia de jogos. Ih, rapaz. Isso é bem específico. Pois, enfim, anos atrás, o Tots me vendeu alguns jogos de PS3 que ele tinha, que ele tava se desfazendo. Vixe. Que ele tava saindo do Brasil, né? Uhum. Ele me vendeu os 2 Uncharted que ele tinha. Ok. Uncharted, pra quem não conhece, é um Indiana Jones em esteroides. É basicamente um Indiana Jones, só que um videogame. É Lara Croft homem. Lara Croft. Uau. Ironicamente, o que a Lara Croft original seria, inclusive. Aí eu tinha que jogar ainda o 2 e o 3, que foram os que eu comprei. Joguei, tipo assim, em 2 dias eu zerei esses 2 jogos. Eu joguei assim, sem parar. Tava curtindo. E daí pensei, vou pegar o quarto jogo, que é pra PS4, vou comprar digital aqui, vou jogar e fecha a franquia de uma vez. Só que a Sony é uma filha de uma puta, entendeu? Porque eles lançaram uma coletânea que junta o quarto jogo com aquela spin-off, o Lost Legacy.
E tiraram a opção de você comprar separados os jogos. Então, ou você taxa 200 conto na coletânea, ou você não joga. Enfim, só queria... Eu sei que foi uma indignação na época isso, mas eu não prestei atenção e agora eu entro nesse time dos indignados. Esse a minha leve curva para fazer reclamação. E aqui o tópico que eu trago extra, que o João entra aqui junto, que a gente já meio que conversou antes do episódio, é que eu assisti o famoso, o polêmico e o novo Matrix Ressurreições. Matrix ressuscitou ou faleceu, João? Olha, ressuscitou, né? Tá aí. Tá aí, né? Uma grana. Fez uma grana, isso aí. Não faz dinheiro, né, cara? Olha, os escritores que os digam. Fez uma grana. Mas e aí? Tinha mais cena de Matrix 4 ou de Matrix 1 nesse filme? O que você me diz? Se contabilizar aí, dá pra dizer que você consegue assistir 2 filmes num filme só. Sendo bem sincero, tinha mais cena de Matrix 4, mas o conteúdo era dos Matrix velhos. Então eu só digo isso desse filme. Pra quem não assistiu esse filme, a gente não vai falar de spoilers. A gente só deixa bem claro que eu gostei desse filme, no fim das contas. O João ficou favorável, né, João? E o Tots? O que o Tots tem a dizer? Eu prefiro a história fechada nos arcos. A história antiga fechada nos 3 filmes. E esse filme foi simplesmente. Sabe vocês que não assistiram Matrix na época? Tome um gostinho aí. Só pra sabe quando você dá uma jogada de água na cara pra acordar? É tipo assim, ó. Matrix existiu, pessoal. Vamos lá assistir os velhos. Mas isso é sobre isso que qualquer filme que eles revivem é essa aí a ideia. Isso aí. E tá inclusive no título do filme, né? É isso aí. Então, então fez o que prometeu o filme. Cumpriu com a promessa. Eu gostei, eu achei divertido. Algumas coisas me incomodaram ali, bem pontuais, mas no geral, assim, a Lana Wachowski pegou e falou, ó, quero pagar uns boletos, faço aqui, vou fazer esse filme, vou dar um tapa na cara do estúdio. Nossa senhora. E é isso aí. E assim, fez bilheteria, né, cara? Agora, se as pessoas gostaram, teve quem adorou o filme, teve quem odiou. Eu não acho que ele é um filme pra se odiar. Tem filmes piores na franquia anterior. Mas ele também não é nada revolucionário como os 3 anteriores, né? Exceto na parte de efeitos visuais, né? Que são, de fato, o filme é muito bonito. É bem feito, assim. Mas, assim, de bem feito até tem videogame aí que também é muito bem feito e não é bom também. Sim, então... não. A gente tá falando da embalagem só, Otávio. O conteúdo é outra coisa. Mas é isso, no geral. Fiquei lendo, fiquei jogando, assisti um Matrix. Assim, foi uma vergonha assistir filme. Eu reassisti Aranhaverso. Aranhaverso é bom. Sim. Aranhaverso é bom pra caralho. Na vibe, assim, tava meio que, tipo, terminei de assistir Arcane, quero mais desse estilo de animação, fui lá e reassisti Aranhaverso. E é isso aí, cara. E tu, João, tem algo que gostaria de destacar? Eu acho que eu só comentei como uma pincelada em outro episódio, inclusive foi algo que nós até meio que conversamos um pouquinho fora do podcast, que é algo que eu gostei muito, que eu assisti ano passado, que confesso que eu terminei desse ano passado, não foi nem esse ano, foi o Odd Taxi, que é um anime muito, muito legal. Inclusive Sim. o Mr. Tots comentou no Twitter que foi o all-time favorite dele. Não, eu falei um dos all-time favorites, sim. Ele é muito, muito bom, cara. Eu vi ele pipocando em listas de melhores. Eu já tinha ele, tipo, alguns meses atrás, quando eu tinha procurado quais eram os animes mais... Tem, tipo, o Kotaku sempre faz umas listas. E foi um dos que me chamou a atenção lá, então eu tinha separado pra ver, depois o João comentou e eu achei incrível, assim, desde o primeiro episódio. Cara, tem uma cena que ele tá falando com a alpaca no parque que eu rachei muito de rir, porque foi uma coisa tão do nada, mas tão do nada, assim, cara, que... É da capoeira? Da capoeira. E achei também o último... E tipo, é uma coisa que outros animes pecam, por exemplo, aquele do Wonder Egg Priority, que tipo, eu achei um anime muito bom e que o final eles destroem todo o anime. E o Odd Taxi é meio que o oposto, ele termina fortíssimo, assim, o último episódio é o melhor de todos. Eu tava vendo
Tem um cara que eu sigo no YouTube que ele fez uma lista, né, dos animes que ele mais gostou, e ele falou exatamente a mesma coisa que você falou agora, tipo, Wonder Egg Priority estaria nessa lista se fosse só a primeira metade do anime, que a segunda metade estrambelhou o negócio inteiro. Uhum. E aí o Odd Taxi é um anime, ele não fala em um spoiler, eu ainda não assisti também o anime, mas ele fala que, tipo, é um dos poucos animes que consegue no último episódio mostrar que tudo que aconteceu antes é relevante pro final, sabe? Tipo, é um dos poucos animes que amarra muito bem tudo. Não tem nada que você sente que tá ali gratuitamente, sabe? Fight. E tem o. Não vou falar spoiler, mas tem o Porco Espinho, eu adoro aquele personagem. Sabe, João? sim. Aquele O Yano. E eu tava conversando sobre esse anime em outro canal do Discord com os amigos e tal. E daí falei, se vocês gostam de anime, assista esse aqui e tal. E daí um dos caras falou, é aquele que no final é pipipi, papapó. E o cara, tipo, literalmente deu um spoiler do que é o plot twist no final. E eu falei, cara, como é que... Eu falei, não, eu tentei até dar uma disfarçada, não. Não, deixa disso. Aí o cara insistiu, não, mas assim, eu falei, cara, eu tô fazendo propaganda aqui de uma história que é massa e você me dá literalmente a revelação do último episódio. Tem pessoa que não sabe conviver em sociedade, né? Nossa, eu fiquei muito puto, cara. E daí eu falei, ele falou assim, mas já dava pra saber desde o primeiro episódio. Eu pensei, tipo, tá como, cara? Você leu sobre isso? Não tem como você literalmente saber disso no primeiro episódio. Você pode até imaginar, mas saber não tem como. Cara, tipo, tem um Nerdcast que eles falam mais ou menos a mesma coisa sobre o Sexto Sentido. Que eles estavam numa roda de amigos, daí eles estavam falando do filme e entrou uma pessoa e falou, é aquele que no final... E daí, tipo... O pessoal ficou puto, mas felizmente todo mundo da roda já tinha assistido o filme, sabe? Nossa, só que, tipo, é muito sem noção mesmo, você chegar e contar literalmente o final. E não tem outro jeito de descrever, cara. É literalmente sem noção. É sem noção. Não, mas que não assistiu. E aqui fazendo um pouco de advogado do diabo, cara, eu até consigo entender o que leva uma pessoa a largar, porque normalmente quando o final de algo é bem impactante é a coisa que fica com a pessoa. Tipo, tem grandes chances de você esquecer o geral da história, mas o final você lembra. E aí, tipo, vai no impulso, mas mesmo assim, é foda. Mas assim, de uma mídia que é nova, não, né? Mas agora de uma, sei lá quantos anos tem o Sexto Sentido, deve ter quase sim, 20 anos 99, também. 99. 22 anos, então 23 agora. Uhum. Aí beleza, né? Spoiler porra. Mas Odd Taxi é novo, cara, é do ano passado. Uhum. E, caralho, eu fiquei puto. Uhum. Assim, eu nem sei se o pessoal ia assistir, mas eu achei que foi uma coisa tão legal, porque tem várias referências a isso no meio da história. Inclusive tem referências que os personagens que interagem com o protagonista, tipo, nem comentam, sabe? Por isso que você acha que é tudo natural. Então, nossa senhora. Beleza, tá aí na minha lista, então. Fica aí o meu dever de casa, né? Muito recomendado. Tá, e algo que eu voltei a assistir foi o Young Justice. Que Sim, né? Saindo nova temporada. Isso, saiu a quarta temporada, mas na verdade saiu a primeira parte da quarta temporada. Saíram os primeiros 13 episódios, e essa temporada foi dividida em 2 partes, igual a terceira, e até onde eu me lembro, a segunda parte vai ser agora só em junho. E eu pensei, poxa, o último episódio da primeira parte saiu no literalmente dia 31 de dezembro, e eu fui começar a assistir ali na primeira semana do ano novo, e até pensei, poxa, será que eu espero? Mas sempre foi um desenho que eu gostei muito, e eu tava bem na vibe de assistir coisas assim, de super-herói e tal. E fui ali assistir. E assim, eu gostei bastante. Tem uma coisa que eu ainda tô meio dividido que eles fizeram, que as outras temporadas foram bem lineares, assim, no sentido de desenvolver a história. Essa temporada nova, ela meio que faz um arco e fecha esse arco a cada 4 episódios, né? A cada 4 episódios é como se fosse um arco diferente. Sim, mini arcos. Eu imagino que no final vai ter essa interligação e tal, mas eu ainda fiquei meio dividido com isso. Porque é algo que eu gosto desse tipo de desenho, assim, Liga da Justiça. É a história contínua, né? Não que a história não seja contínua, né? Ele pegou bem do final da terceira temporada e continuou. Só que pra mim, a mágica de ver essas coisas, tipo Liga da Justiça e Vingadores e tal, é você ver todos os personagens que você gosta, tipo, juntos interagindo, né? Porque a minha coisa mais interessante é isso. E apesar dessa temporada nova fazer isso, ela faz em uma escala menor, porque como são arcos menores, foca em menos personagens também, né? Sim. Então, mas eu recomendo. Eu tô bem curioso pra saber como que ela vai terminar. E a animação é maravilhosa. Muito, muito bonito.
Já, então, aproveitando que o Otávio falou antes sobre fazer listas e metas, o Goodreads tem um Reading Challenge anual, e que você escolhe quantos livros você quer ler e pronto, vai marcando ao longo do ano, ver se você consegue. Eu até achei engraçado, porque eu comecei a fazer em 2019 e o meu objetivo era, eu deixei 12, que era o padrão do Goodreads, e naquele ano eu li 20. Aí no ano seguinte eu falei, ok, eu vou colocar 20 então, já que eu li 20, e daí eu li 12. E aí pra 2021 eu peguei e fiz o meio termo ali de 15 e acabei lendo 22. E daí agora decidi subir o nível pra 30, então vamos ver. Coloque 0, você vai ler todos os livros. Ele também conta, como eu leio às vezes também história em quadrinho, dá uma facilitada, né? Então eu ia propor a gente deixar o link do nosso perfil na descrição do episódio e no blog também, caso alguns dos nossos ouvintes queiram adicionar, seguir a gente, e para acompanhar também as recomendações e acompanhar o que a gente vai lendo, assim. Em tempo real. Se calhar até descobrem antes da gente anunciar qual vai ser o Clube do Conto ou coisa. Goodreads, porque eu nunca mais usei Goodreads. Eu comecei a usar o Goodreads ano passado, então meu primeiro Reading Challenge é do ano passado, e eu taquei de cara 50 livros, porque era um ano que eu não tinha faculdade, não tinha mais obrigações além de trabalhar. Basicamente era isso. Só que daí, nesse mesmo ano, eu voltei à faculdade. Na metade do caminho, me mudei, enfim, acumulei um monte de responsabilidade e foi ficando... Tipo, ainda que no começo do ano eu dei um boost na leitura, que daí pro final foi ficando mais difícil de conseguir. Mas consegui completar exatamente 50 livros. Ouso dizer que os últimos livros que eu li foram alguns dos melhores, que daí fui pegando alguns livros pequenos que eu tinha há muito tempo atrás e fui tirando, né, enfim, da prateleira de vez, né. E daí para esse ano, apesar de ter mais compromissos, eu pensei, bom, se eu conseguir 50, eu consigo 60. Daí aumentei 10 livros. E vamos assim, né, até chegar nos 100 livros por ano e não ter mais vida, né, bicho? Até zerar os Quando for aposentado, né? Não sonho com isso, cara. Não sonho com aposentadoria. Na minha realidade, acho que não chega. Aposentadoria? Com essa que? Chegou o apocalipse antes. Provavelmente. Mas... Falando em leitura, queria deixar aqui registrado que eu emprestei pra minha irmã ler A Extinção das Abelhas e ela tá gostando. Porque o livro é bom, cara. Mas trazendo mais influência com... Sim, tem que espalhar na área de Polesso. Mas esses 60 livros estão inclusos naquilo que eu tinha falado no episódio de melhores livros do ano, que é pelo menos ler uma fileira da minha prateleira. Então tamo na labuta. Tô no primeiro livro, que é grande pra um caralho, mas tamo na labuta. Qual que é o primeiro? O primeiro livro é uma compilação de contos do Voltaire. Ou Voltaire, não sei como que se pronuncia. Voltaire, mas você, aqui no Goodreads, disse que você já leu 3. Não, já li 3, então, tipo, que já estavam ali. Que estavam ali. Eu li 2 pra desafios literários que eu tô fazendo, e um porque tava ali no meio do caminho. Que era, deixa eu até ver, um é da Conceição Evaristo, outro é da Maria Firmina de Reis, e o terceiro eu não lembro qual que era. Terra nos Cabelos, que é um livro de contos que eu não gostei muito. Mas eu tô lendo do Voltaire agora, que tipo, tem umas 400 páginas e é uns contos extensos pra um caralho. Tipo, é conto grande mesmo, tipo, é conto de 100 e poucas páginas cada, saca? Tô tendo uns probleminhas, mas eu trago o meu parecer de Voltaire quando finalizar o livro. Quando voltarmos. Piadas do Ari Toledo. Eu acho que essa é uma boa deixa pra gente ir pro desafio. Vamos. Qual era o desafio, Otávio? Então, o primeiro desafio do ano, proposto por esse que vos fala, era: escreva uma história em que seu ou seus personagens está passando por uma nova fase da vida. Mudança, nova escola, novo trabalho, etc.
Como pontos bônus, propus que o personagem reflete sobre essa nova fase em um dos seguintes cenários: relato em diário, conversa em uma roda de amigos ou uma reunião familiar. E quem será que foi pro diário? Façam suas apostas e descubram apostas comerciais, pessoal. Confesso que diário é easy mode, mas eu tava com saudade de escrever algo assim. Então vamos ao primeiro conto, né, dessa proposta. Inclusive, vocês têm algum comentário a fazer da proposta antes de iniciar? Por que será que existiu essa proposta? Eu me pergunto. Na verdade, ela tá um pouco alterada do que eu ia fazer originalmente. Eu ia fazer, tipo, um momento de renovação, por causa do ano novo e tal. Mas daí a nova fase foi mais interessante. Também coincidia com coisas que eu tava vivendo. Eu recebi uma crítica do nosso departamento de social media, que agora, por acaso, novidades 2022, nós temos um departamento de social media. Vocês já devem ter percebido um aumento no número de posts e na qualidade dos posts. Exatamente. E que era muito parecido esse desafio com um desafio antigo, que foi o de desenvolvimento de personagens. Verdade. Tem que ter uma mudança no meio da história. Uma mudança, E também daí tinha alguns textos parecidos num outro desafio que era... Agora não lembro qual era o outro. Não vou lembrar qual era o outro desafio, mas enfim. É que aqui no sindicato nada se cria, tudo se recicla, né? Mas... Sempre uma oportunidade para melhorar depois de mais de 30 desafios, o negócio começa a ficar mais puxado. mas mesmo assim, acho que temos algumas histórias bem interessantes, algumas nuances aqui. Então vamos para a história do Robson? Vamos. Quero descobrir se em 2022 vocês vão escolher me chamar Robson ou Tots. Tem 4 membros no sindicato. Totson, já me aconteceu. Me sinto um idiota escrevendo isso. Para que serve um diário que ninguém vai ler? Uma admissão de culpa assinada. Espero que ao menos ajude a tirar esse nó da minha garganta. Comprei um diário mesmo, desses que vende em qualquer papelaria. Podia ter baixado um aplicativo, tem milhões. Mas no ano do Nosso Senhor de 2022, eu tenho a impressão que qualquer coisa que eu escreva no celular é imediatamente domínio público. Alguém vai ler, mesmo que seja algum chinês ou algum algoritmo, alguém vai saber, e isso me deixa muito desconfortável. Sem falar na possibilidade de alguém pegar o meu celular. Digamos que 1, 2, 3, 4 não é lá uma senha muito segura, mas depois que eu esqueci aquele pradão para destravar a tela, nunca mais me arrisquei. Foram 2 páginas e ainda nem toquei no assunto. Ok, as páginas do diário são pequenas, mas eu sempre tive esse problema de me enrolar demais. Ou será que é medo de enfrentar os problemas? A ideia toda foi do Marcos. Ter amigo psicólogo é bom, mas também é um saco. O cara nunca dá conselho concreto, e quando dá não é muito prático. Ele disse que se eu não ia contar pra ninguém, e nem fodendo que eu vou no psicólogo, que então eu devia botar pra fora, tirar do meu sistema. Alguma merda assim. E eu só resolvi tentar porque tô mesmo na merda, e porque lembrei que quando era criança sempre queria ter um diário, mas nunca tive. Tentei começar várias vezes, mas quando chegava a hora de escrever, achava que nunca tinha acontecido nada no meu dia. Fui pra escola, joguei videogame, fui no mercado pra minha mãe. Que merda de diário sem graça. Então foi isso. Eu com 45 anos na cara finalmente comecei um diário. Acho que nunca é tarde para algumas coisas. Mas por onde eu começo? Eu fiz merda. Talvez seja um bom começo. Aconteceu um mês atrás, no dia que eu fui no mercado depois do trabalho. Eu encerro o expediente às 8, então já era umas 8h30 quando eu cheguei lá. Eu tava no corredor das massas quando uma mulher se aproximou de mim, e a princípio achei que era para pedir informação, mas então reconheci. Era Sheila, uma ex-colega da faculdade. Fiquei surpreso, porque ela é de Pernambuco e voltou para lá logo depois de terminar o curso. Ela disse que tinha vindo visitar o filho mais velho dela. Tinha acabado de começar o curso de engenharia na Federal, mas já estava indo embora amanhã. Ficamos parados um tempo na porta do mercado, conversando. Aguardando o momento em que a conversa ia morrer e cada um ia seguir o seu rumo. Mas isso nunca aconteceu. Então ela sugeriu ir num café ali perto e eu mandei uma mensagem para minha esposa dizendo que tinha encontrado um amigo e que ia chegar mais tarde. Passamos umas 2 horas conversando sem parar, até que o garçom praticamente empurrou a gente pra fora. Eu tinha esquecido como a Sheila era engraçada, e até que eu tinha uma quedinha por ela no começo da faculdade. Mas como ela tinha namorado, nunca passou disso. Depois de quase 1 hora na frente do café, ela disse que tinha que ir. Precisava pegar o avião cedo no dia seguinte. Decidi acompanhar ela, já que o apartamento do filho dela não era assim tão longe. Não costuma fazer tanto frio nessa época do ano, mas o ar da madrugada estava gelado. Nós caminhamos lado a lado, nossos corpos se tocando o tempo todo, como se os braços envoltos nos casacos e as mãos frias nos bolsos se procurassem. Finalmente chegamos na frente do prédio, onde um grupo de 5 pessoas conversava alegremente. Paramos mais próximos da rua.
e a Sheila tirou o celular da bolsa e mandou uma mensagem para o filho dela abrir a porta. Então nosso olhar se encontrou, e eu percebi o que eu queria, o que eu estava disposto a fazer. Com um barulho metálico, a porta se abriu. Ela correu até lá, antes que alguém fechasse. Então olhou para mim e chamou: Joel! Nos encaramos. 5 estranhos entre nós. Eu estava congelado. Um dos homens do grupo cutucou os colegas. Vamos indo, galera. Dá uma privacidade pros 2 pombinhos. Eu me aproximei. Estávamos os 2 rindo nervosos. Ela segurava a porta numa pose estranha. De repente, parecíamos 2 adolescentes que não sabem o que fazer no fim do encontro. Mas éramos 2 adultos de 40 e tantos anos, casados e com filhos, que não sabiam como tinham se metido no encontro. Eu fechei os olhos e me inclinei para frente, esperando sentir a mão dela no meu peito me empurrando de volta. Mas ao invés disso, senti um par de lábios quentes abraçarem os meus, um gosto misturado de café com nicotina e uma respiração ofegante. E aqui temos o primeiro conto do TOTS deste ano. Texto que quando eu comecei a ler esse texto, eu dei uma olhada de novo no nome e no título, porque pra mim, pelo menos a primeira metade do texto, passa muita vibe de texto do Otávio. Então eu acho que eu não sei dizer porquê, mas pra mim passava muita vibe. Mas isso foi um elogio? Olha. Não foi nem elogio, nem crítica, nem ofensa a ninguém. Eu só achei que eu tava lendo um texto do Otávio no começo. Eu acho que talvez a linguagem que o Todd escreveu, ou como ele expressou algumas coisas no começo da história que me fez identificar. Acho que deve ser porque eu falo de celular. O Otávio normalmente coloca celular no texto dele. Eu não tenho medo da tecnologia. Eu acho que algo que eu já percebi que o Otávio gosta de fazer é ele... Como é que eu vou explicar isso? Sei lá, xingar alguma coisa em pensamento do personagem. Tipo, ele falando, pra que eu vou escrever na merda de um diário? Alguma coisa assim. Uhum. Isso me passa muita vibe do Otávio. Não Okay. só isso, claro, mas alguns outros... Esse é o meu estilo literário, xingar em pensamento. Alguns outros pontos do começo da história que eu senti que era Otávio. Uhum. Mas depois o texto se transformou mais no que eu conheço dos textos do Tots, ali pela Andar da carruagem. Exato, pelo andar da carruagem. Quando ele encontra a Sheila, tomou mais forma dos textos que eu conheço do Tots. Eu achei bem engraçado esse texto, porque eu tinha certeza que, sei lá, no final, sei lá, ia assassinar a mulher, ia fazer alguma coisa. Eu tava esperando o twist tenebroso do final, porque agora que a gente tá falando de estilos de texto, é isso que eu espero de um texto do Tots. Justo. O negócio vai indo pra um lado e daí, de repente, sei lá, é um serial killer. Eu confesso que eu imaginei que podia algo terrível acontecer no final, cara. Exatamente. Eu esperava um pouco também. Não, assim, a princípio, a ideia era ir um pouco além, mas tipo, eu realmente, quando eu comecei a fazer essa divagação no início sobre o diário em si, essa quase uma meta divagação ali, e daí eu percebi que ia ficar muito, não, eu vi que ia ficar muito longo o que eu tinha pensado. Porque assim, o que acontece aqui, a mudança na vida dele é que ele começou a ter um caso. E eu ia além disso e falar mais sobre o que acontecia depois. E aí, como quando eu cheguei lá no momento em que ele beija ela, eu até escrevi um pouco além disso, mas aí vi que ia ficar muito longo, que não era tão interessante assim. Então eu achei mais interessante terminar nesse momento, porque aqui é um momento que você não sabe exatamente o que acontece depois. É tipo, ela tinha que viajar de avião no dia seguinte. Então você não sabe se ela não foi viajar, você não sabe nem o que aconteceu se aconteceu algo além do beijo ou não, né? Porque ela estava ali na casa do filho. Também, né? O que você sabe só é o que ele diz lá no começo, que já faz algum tempo que ele tá sofrendo com isso e por isso que ele tá escrevendo diário. Então, tipo, você sabe que a situação não tá resolvida. Mas o que exatamente aconteceu não fica claro. Fica um mistério. Até que ponto. Eu acho engraçado a lógica dele, tipo... esse é um personagem que, quando ele justifica algo pra ele faz sentido, mas você lendo de fora, não. Tipo... ela era engraçada na faculdade e tinha uma queda por ela, mas ela tinha um namorado, então deixei quieto. Mas daí agora que ela tá casada e tem um filho, sim, fora! Sim. Partiu! Exato. Tipo, é muito engraçado
essa lógica de... Sabe aquela segunda chance que as pessoas acham que não tem na vida? Pois então. Mas tipo, só que é engraçado que ele tenta justificar, entendeu, o negócio. A graça tá aí. E quando eu comecei, a minha ideia era escrever mais, tipo, vou fazer um texto do ponto de vista de alguém escroto ou que faz uma coisa escrota. Mas conforme eu fui escrevendo, não foi ficando tanto assim, né? Fica. Não foi. E é mais um conflito que ele tem com ele mesmo, com o que ele tá sentindo ali, né? Não é uma coisa, tipo, premeditada, né, que ele faz, nem nada. A desescrotização do amante. Esse é claramente um personagem que você, a um longo termo, você consegue simpatizar com o conflito que ele tá vivendo, porque, tipo, como você falou, você queria fazer um cara escroto, e ele tem algumas pinceladas meio escrotas, mas, tipo, ele não é assim o tempo inteiro, e eu acho muito honesta a descrição que ele dá no final. Ele falando, a gente parecia dois adolescentes no fim do encontro, mas nós éramos dois adultos de 40 e tantos anos, a gente tinha filho, a gente tinha família e a gente tava ali numa situação que nenhum dos dois sabia dizer por que tava acontecendo ou como, sabe? Tu vê muita sinceridade nessa descrição, porque, tipo, tu vê que não foi proposital, mas foi como as coisas foram indo e os dois personagens foram se deixando levar, sabe? Sim, e aqui eu também não entro no assunto de como é o relacionamento dele e dela, né? Você não sabe o estado de um ou de outro. Apesar deles, no papel, serem casados, que aí entra nessa outra construção, acordo social, né? Do casamento, nessa outra parte. Essa história me lembra muito aquele filme da Coppola, Lost in Translation, acho que é Encontros e Desencontros, a tradução. Do Japão? É, isso. Eu adoro esse filme. Então, é a mesma Johansson, vibe, né? Isso, é a mesma vibe, né? Tipo, são duas pessoas que se conhecem e acabam meio que indo. Só que, claro, é uma história bem longa, né? Bem maior. Eles são comprometidos? Eu não lembro. Sim, ela é, né? ela vai se casar. Ele é casado, se eu não me engano. Só que ele tá em outro país. Alguma coisa do tipo. Eu não lembro se ele é casado ou divorciado. É porque ele é famoso, né? Ele faz anúncios. Isso. Mas se eu não me engano, ele é casado, mas ele já trai a esposa, sabe? Tipo, já traiu outras vezes a esposa. E ela tá prestes a se casar. Só que daí eles se conhecem, tipo, vai tendo essa relação meio esquisita no começo, né? Em que eles não sabem dizer o que tá acontecendo entre os dois. Me passou bastante essa sensação, essa história. Mas então você tinha planejado desde o começo a ideia da nova fase ser que ele tava num relacionamento fora do casamento. Sim. E de algum lugar específico veio a ideia para ser essa a transformação na vida dele? Ou a novidade? É que eu fiquei pensando nas alternativas ali que o Otávio tinha colocado. E eu tentei buscar uma que não fosse as que ele listou, né? Que foi tipo essa mudança de casa, nova escola, novo trabalho. Inclusive, acho que ninguém fez, inclusive, uma dessas. E eu tava pensando numa que fosse, de certa forma, negativa, né? Como eu falei, eu queria mostrar mais a versão... Como é que eu falei antes? A versão mais escrota, né? Uma mudança pro lado ruim. E daí foi uma das primeiras coisas. E eu até coloquei o nome dele de Joel por causa do Marvelous Miss Maisel, porque o marido dela lá se chama Joel e larga ela, né? Eu ia falar essa tradução do Joel. Joel. Muito bom, Joel. E eu acho que foi. Acho que isso. E é um tema recorrente no seriado, então eu acho que eu andava com essa história na cabeça, com esse personagem. Então começamos o ano com adultério. Adultério. Eu queria fazer mais um comentário que eu acho muito engraçado. A contradição do personagem no sentido também de não quero escrever no celular porque é domínio público, mas daí ele coloca a senha do celular, ele coloca o horário que ele sai do trabalho, ele literalmente coloca tudo no diário. Aí como é que ele vai esconder essa porra, cara? Mas o diário, se ele esconder bem, ninguém... É tipo aquele episódio do The Office que o Dwight tá escrevendo as coisas num caderno pro computador dele não saber. E todo mundo deu risada na época. Cara, mas tipo assim, ele é muito engraçado que ele fala, eu nem fudendo vou num psicólogo, mas
tudo pra fora mesmo. É senha, é horário, é local, é rotina. É muito engraçado. Eu acho que a parte que ele fala do psicólogo é porque, por se sentir assim, confiando que informações assim é um completo estranho, né? Sim. Uhum. Uma coisa que eu achei muito, assim, que eu me identifiquei muito é a descrição dele do diário de adolescente. Eu também já tive esse pensamento. Eu não sei se foi autoinserção. Essa foi. Mas eu tive o mesmo pensamento quando eu era mais novo. Beleza, sempre quis ter um diário, mas daí eu vou colocar o que ali? Joguei videogame. Não, mas daí você tá pensando em colocar simplesmente as suas atividades. Não, mas, cara, sei lá. As indagações do demônio interior, daí são diferentes. Mas então, esse é o problema. Quando eu tinha essa idade, eu não tinha esse tipo de introspecção. Sim. E aí, tipo, eu acho que isso depende muito da forma como você é criado. Eu tive uma criação muito prática. Sabe? É tipo, você faz as coisas que você tem que fazer. Você vai pra escola, você brinca. Exatamente. Tipo, nenhum momento não tinha uma conversa sobre como é que você tá se sentindo sobre isso. Ninguém nunca me perguntou isso quando eu era criança. Justo. Acho que e depois, quando você tá adulto, você descobre que é porque as pessoas também não querem pensar muito sobre como estão se sentindo no geral. Sim. Eu ia escrever, hoje passei 10 horas jogando Final Fantasy. A risada do Tidus é muito estranha. segue, entendeu? Ia ser isso, cara. Ei, é só uma cena, Otávio. Ia a ser cena isso. mais infame do jogo, mas é só uma cena. Mas eu já, inclusive, eu comecei vários diários que foram isso e nunca foram pra frente por causa disso. Eu também, eu tenho vários guardados que eu nunca fui pra frente. A única vez que eu tive um diário foi justamente um projeto de escola, que era um projeto projeto entre aspas, né, era tipo uma atividade da professora de português, e que a gente ia entrar, eu acho que era aquele recesso do meio do ano, e daí o diário já tinha sido iniciado em outro mês, né, anteriormente. Pro pós-férias, eu quero que vocês tenham escrito todos os dias alguma coisa no diário. Eu lembro que tinha alguma pira assim. E daí que teve o diário. O primeiro diário que eu tive. E eu realmente relatava coisas assim do dia que eu tinha feito. Eu tenho vários, assim, introspectivos aí, que hoje, se vou olhar, dá uma vergonheira de olhar e pensar, puta, isso era o meu problema. Eis a oportunidade de usar a palavra, Otávio. O mais próximo que eu tenho disso é se olhar os meus primeiros tweets de 2009, que daí é... Aí é cringe, né? Nossa. Isso e o meu primeiro blog também, que daí é de 2005, 2004, que também é tenso. Esse blog ainda existe, Tots? Cara, tipo assim, se procurar lá naqueles... Como é que é? Tem aqueles sites... a Internet Archive. Isso. No Internet Archive, acha... E eu até outro dia tava tentando pegar lá, porque às vezes eu postava sonhos que eu tinha. Eu descrevia os sonhos e tinha umas coisas interessantes. Eu já tuitei sobre sonhos meus. Um, inclusive, bem específico que eu lembro, era sobre... Eu era uma pessoa, tipo... Não necessariamente bom, não bem um civil. E a sociedade toda vivia num prédio enorme, como se fosse uma torre invertida. Eu digo invertida porque era subterrâneo. Era, vários andares abaixo. E daí tinha um andar, que era como se fosse assim, a praça de alimentação de um shopping. Foi o que eu relacionei, pelo menos no sonho. Que era tipo assim, uma cafeteria, que era o cara que trabalhava lá, dele servia todo mundo que precisava de comida e tal, que tava se abrigando lá, e ele me perguntava como é que estavam as coisas lá em cima, porque lá em cima era um apocalipse zumbi, e eu era um dos caçadores que matava zumbi. Você escreveu uma história sobre isso antes da gente começar o sindicato. Não, os desafios que você escreveu, inclusive. Mas eu me lembro mas então, eu escrevi esse desafio por causa desse sonho. Então temos 3 versões disso, né? Temos o seu sonho, temos o tweet e temos o conto. Cara, eu só queria comentar que, pra mim, é impressionante a velocidade que o Tots aceitou. Era um prédio invertido, uma torre invertida, daí o Tots deu risada no subterrâneo. Tá. A velocidade da aceitação foi muito... Então, porque eu tava imaginando o que era a torre invertida. Porque eu tava imaginando logo de cabeça pra baixo no céu, assim, sei lá. Exatamente. Tá. Mas uma coisa que eu ia comentar antes, quando o João falou sobre o personagem, o Joel ali, não ir no psicólogo por causa de contar as coisas,
Não era bem nesse sentido, é mais no sentido dele ser. Sei. Não é preconceito com psicólogo, que é o que a maioria dos homens tem, né? Assim, Entro pro time, Apesar mas dele- estou apto a entrar na terapia. apesar dele ter um amigo que é psicólogo, ele não. Acho que não é pra ele, é tipo, é só pra quem é louco, sabe? Esse tipo de pensamento, assim. Eu acho que é muito engraçado você ter falado isso, porque é realmente o argumento que você ouve de muitas pessoas, né? Tipo, você fala, por que você não vai na terapia? Ah, não, eu não sou louco. Sim, tipo, minha família é assim, tipo, eles são super a favor da terapia para aquelas pessoas super problemáticas da família, né? Mas se for sugerir pra eles, não, Deus, não preciso. Não, pra eu 100% bem ajustado, não, obrigado. Esse conto foi pra lugares, né? Esse debate. Foi sim. É a miscelânea do off-topic ressurgindo, Do off-topic, tal né? qual Matrix, nesse ano de 2022. Então vamos para o meu texto. Vamos. Então vamos lá. Uma mudança no Olimpo. Olha só, não é que ele voltou? Achei que eles tinham levado ele de vez. Que alívio. E aí, galera? Tudo tranquilo? Tô tranquilo o quê, Zeus? Pra onde é que te levaram? Sei lá, irmão. Tenho nem ideia. Era meio difícil de chegar enquanto estava preso. Mas eles devem ter te deixado solto em algum momento, não é mesmo? Ah, sim. Mas aí senti um negócio meio estranho. Uma sonolência misturada com um pouquinho de dor. Aí tudo ficou meio borrado. Quando me dei conta, já tava voltando. História, mas sem sentido, hein? Eu e a Afrodite ficamos preocupadíssimos. Quase não conseguimos dormir. Quer dizer, eu não preguei os olhos a noite toda. Já a Afro... Fazer o quê? Ele sabe como me fazer pegar no sono. E nem vem que eu te vi cochilar uma hora assim, Hermes. Galera, hey, atenção, que eu tenho aqui um comunicado. Eu não sei o que fizeram, mas tem algo diferente em mim. Como assim? Como assim? Dá uma olhada na minha bunda. Ué, o cheiro continuou o mesmo? Tem nada de... O que é isso, Zeus? Afrodite, fecha os olhos! O quê? Como assim? Eu não sei o que fizeram, só sei que tá mais leve aí atrás. Que horror! E como você se sente? Normal, mas tranquilo, mas normal. Mais tranquilo, é? Eles estão armando alguma coisa pra gente. Isso não é normal. Agora sim que não prego mais os olhos. Ah, nem é pra tanto. Até que ficou melhor assim. Deve até ficar mais fácil de limpar. Tem razão. Ó, não é que melhorou mesmo? Isso é um absurdo. Se eles pensam que vão fazer o mesmo comigo, estão muito enganados. Jamais me renderei. Até mesmo se eles continuarem nos alimentando com aquela ambrose deliciosa. É assim que eles chamam, né? Até mesmo assim, jamais me venderei. Pois se o preço é ambrósia, eu aceito. Não seja tola, Afrodite. Não vê que... Olha lá eles vindo com a ambrósia. As duas figuras gigantes vinham na direção dos pequeninos, chacoalhando um pacote dourado. Será que ele já pode comer? Não tinha nenhuma proibição na prescrição. E olha só pra eles. Tão louquinhos pra comer um pouco. Quem quer ambrósia, quem... Você poderia só dizer sachê, sabia? Meus gatos são pequenos deuses. Eles comem a ambrósia. Tá bom, tá bom. Só espero que ele fique bem. Ele tá ótimo. A veterinária mesmo garantiu que é o melhor pra eles. Pra nós vai ser como viver uma nova fase. Gato tranquilo é tudo de bom. Vamos com calma que ainda faltam a Afrodite e o Hermes. Mas eles não são tão agitados que nem os Zeus, não é, meus amores? O humano recebeu uma alegre sequência de miados em resposta, enquanto servia seus 3 pequeninos deuses. É isso aí, Mr. Otávio como pai de... Acho que quero dizer primeira viagem de felinos agora, né? Pai... Não, que são meus, sim. É, pois é. Estão fazendo auto-inserção aí na história. Sim. Mal sabe que quando for Afrodite vai ser bem mais complicado. Pior que não. Pior que a gata que eu adotei já veio castrada. Tá. Castrada. Sim. O gato que não. Aí ele foi castrado essa semana. Mas foi hilário, cara. Foi muito engraçado a volta dele. Tava todo molenga. Rapaz. Pois E faltou, daí- faltou isso no texto. Faltou o Zeus estar com a perninha mole. Tá com a perna mole, meio pra lá e pra cá. É. Mas só que a descrição do que aconteceu foi bem fidedigna. Ele chegou, ela foi atrás dele, deu uma cheirada na bunda, deu uma confiscada ali, e daí foram comer sachê. Ah, não, Ambrose. tá tudo bem, eu consigo comer. Ambrose. Eu tentei usar só pra enganar um pouco. Falando em ambrósia, é assim que se escreve mesmo? Porque aqui a gente sempre falou ambrosia, né? Então, tem 3 maneiras de escrever e as 3 estão corretas.
Olha a trivia, Qual hein? é a terceira? Eu descobri isso com esse texto. É ambrosia e ambrosia. Tipo com circunflexo? Uhum. Nossa. Loucura, né? Eu acho que eu Inclusive- nunca comi ambrósia. Sério? Comida É. dos deuses, né, cara? Nossa, sério, Putz? Sim. Você sabe o que que é? Pois, sim, já vi foto, mas nunca. Nossa, também muito não. bom, cara. Muito gostoso. Muito gostoso. Hum. Mas voltando ao ponto texto. do texto, quando eu comecei a ler o teu texto, eu achei, nossa, o Otávio ressuscitou aquele texto antigo, então, dele, daquele cara que traía todas as meninas e tudo mais, do livro. Eu achei que eu tava lendo sobre aquele texto no começo, Uhum. porque foi muita coincidência você usar a questão de Não, eu gosto de mitologia grega mesmo. E obviamente depois ficou muito claro que não, né? Uhum. Mas enfim. Ficou rapidinho, né? Enfim, bem rapidinho. Foi a primeira impressão que eu tive. Qual que foi a primeira impressão que vocês tinham do que se tratava, além dessa do que o João comentou ali? Antes de revelar que eram gatos, ou foi fácil pra vocês? Olha, eu acho que, bom, quando falou da bunda do bicho, ficou muito mais claro, né, na verdade. Então, até então não dava pra saber exatamente o que estava acontecendo. Claro que dava pra saber que tinha algo suspeito, né, porque a forma como você descreveu ali era bem propositalmente, apesar de estar descrevendo corretamente o que estava acontecendo, né, e tal, eles sendo castrados e tal, é muito vago, assim, né, muito nebuloso pra gente saber de fato o que está acontecendo. E a parte que começou a falar da bunda, que tava faltando coisa e tudo mais, eu acho que foi quando começou a revelação. Eu também até então tava só, tipo, sabia que tinha alguma coisa que tinha alguma analogia ali, alguma coisa, mas não sabia ainda, não tinha ideia que era um gato só desde o início. Como eu disse, né, foi realmente baseado na experiência que eu tive essa semana com o meu gato voltando da castração. Aí eu quis fazer um pouco de graça da conversa, da proposta da roda de amigos, né, de serem 3 gatos que moram juntos. E como que eles reagem a isso, porque eu creio que eles não entendem o que está acontecendo. Não, provavelmente não. Mas é uma mudança meio agressiva, né, no corpo deles, por assim dizer. Eu ia até falar que é uma transformação, de certa forma, tanto positiva quanto negativa, né? Porque apesar dos resultados serem positivos, o processo em si, que é algo meio sofrido, né? Então, não é, pro macho não é, não. Nossa senhora, pro macho é suavíssimo, cara. Pra gato é um pouco mais complicado. Sim. Tanto que, cara, sem brincadeira, né? Tem o valor da castração, né? Quando você não faz a castração. Tem o... Não sei se aí em Portugal também tem períodos em que eles fazem aquela castração solidária e é de graça e eles caçam gato a rodo. Mas, só que daí, tipo, aqui, como a gente tava tendo bastante problema com o nosso gato, até anunciando aqui no podcast, agora eu sou pai de 2 gatos, um macho e uma fêmea, o Luffy e a Misty, e aí a gente tava tendo, a Misty já era castrada, o Luffy a gente tava tendo problema porque ele tava começando a marcar território no apartamento. Nossa senhora. Mijou nos meus documentos, mijou na minha mochila. Nossa senhora. Nossa senhora. E aí eu falei, não, tá bom, vamos. Segunda-feira vamos levar pra castrar. E é todo um rolê que eu não sabia. É muito engraçado, né? Eu sempre tive gato na minha família, mas eu estava sempre por fora dos rolês porque eram dos meus pais, né? Tem que deixar 8 horas sem comer e o caralho a 4, sabe? É cheio de 9 horas. E aí, o procedimento da gata fêmea custa o dobro do gato macho. Porque ele é bem mais complicado, né? Sim. Nossa, quando a gente fez foi muito chato. Porque assim, basicamente pro gato macho é tipo, eles abrem ali as bolas dele e tiram uma coisinha, assim, tipo, super rápido. E é tudo pra fora, né? E a fêmea não, né? O útero dela é interno, então você tem que literalmente fazer uma anestesia geral, abrir, tipo, cortar os pelos, abre a barriga, ele faz um corte grande mesmo e colocar aquele cone, né? Depois pra não mexer. Que é horrível. Em teoria, o macho também precisa quando fazem ponto. Sim. Só que às vezes não adianta. E quando a gente fez da saga foi um horror, assim. Primeiro, tipo, ok, ela foi lá, né, removeram, fizeram o curativo, ela voltou e tava tranquila. Tipo, era chato porque ela não conseguia se lamber, coitada, e elas ficam se batendo com aquele cone pra todo lado. Então demora um pouco pra se acostumar. Só que aí depois de uma semana ela tinha que voltar pra trocar o curativo.
E embaixo do curativo tem os pontos, né? E aí quando eles foram colocar o segundo curativo, aquilo ficou de uma forma que estava incomodando ela. E no momento em que ela ficou sem o cone, às vezes a gente tirava, até porque ela não estava mexendo antes. E daí a gente tirou, porque incomodava muito ela. E ela arrancou o curativo e arrancou os pontos também. E daí, tipo, imagina, eu tava em casa, eu tava sozinho, porque acho que ali já tinha ido pra aula, e daí eu, de repente, a Saga embaixo da cama, eu vejo que tava, tipo, sangue, assim, porque ela tinha arrancado os pontos. A gente teve que levar de volta no veterinário, e aí, como não dava mais pra colocar, tipo, não parava mais o adesivo ali, o curativo, cara, a mulher me pediu pra segurar a Saga, a veterinária, e ela pegou um grampeador e meteu os grampos ali pra fechar o curativo, cara. E depois ainda tive. E aquilo daí tava demorando horrores pra cicatrizar. Ela acabou ficando muito mais tempo do que deveria por causa dessa treta de ter desfeito os pontos. E depois ainda tive que ir lá com ela pra veterinária tirar aqueles grampos de metal um por um. Que horrível que foi, cara. Nossa senhora. Mas mais horrível do que isso é o gato ficar no cio. Que Deus livre. Sim. Meu Deus. O gato da minha mãe era. O machinho desapareceu 3 dias, porque ele não era castrado e tinha uma gata no cio na rua. Esse aí também passou por uma nova fase depois disso. Voltou xoxo, manco, capengo. Mas, enfim, histórias, né, de gatos, cara. Gato é tudo de bom, mas dá esses perrengues que é engraçado. E aí eu me diverti bastante escrevendo, porque a gente aqui com os gatos brinca de como que seria a voz deles, né? Porque tipo, eles têm umas reações muito únicas com cada coisa. É muito engraçado. A gente tem um tapete na sala, por exemplo, quando a gente colocou, o Luffy ficou mó paz, mó tranquilidade. A Mitch estava comendo o tapete. Nossa. Então, tipo, umas coisas, umas personalidades muito genuínas. Então eu tentei traduzir isso no texto, tipo, fazer, como o Tots ajudou muito na interpretação do Zeus, né? Um gato ser mais de boas, mais mano, o outro ser mais todo certinho, e uma gata intermediária ali no meio. Pra dar uma equilibrada na personalidade dos três. Porque, tipo, é um animal que a personalidade dele é muito forte, cara. Tipo, fala muito a forma que ele reage às coisas, é muito engraçado. E foi mais ou menos isso, assim. Foi mais ou menos pegar o que aconteceu, imaginar como que seria conversando e ter a revelação no final, né, de que no fim das contas eram felinos. No fim das contas eu achei bem legal Eu acho legal histórias de gatos no geral, né? Sim, eu lembro quando eu escrevi aquele que também era do ponto de vista de uma gata. É engraçado, né? Você pensar no como eles pensariam. Como eles pensariam, exatamente. Porque tem tantas coisas que são muito peculiares e que você consegue ver que, tipo, o teu gato é assim, você não sabe explicar como, ele só é. Eu não sei se tu tem esse TOTS, mas, por exemplo, meus gatos são fofoqueiro pra um cacete. Se eles ouvem qualquer pessoa conversando na rua ou alguém chegando, eles ficam na janela e eles ficam acompanhando cada movimento. A Saga é assim, ela adora ficar nas janelas. Ela gosta de ter a janela dos dois lados da casa pra ficar espiando a rua. O Luffy fez passar vergonha esses dias que tinha um vizinho que aqui no nosso mini escritório, tipo, a janela tá de frente pra ele, né? E ele tava montando um móvel. E o gato ficou acompanhando a montagem inteira. Ele ficou inspecionando se o cara tava montando certo. E tava a Letícia aquele dia dela falou: Meu Deus, eu queria fechar a janela, só que se eu fechar a janela ia ficar na cara, que era porque eu tava olhando pro cara. E o gato não parava de ficar acompanhando. Então, beleza, vamos para o texto do Kafka, o nosso convidado do episódio. Nossa, qual foi na. Agora o Kafka, né? Exato. Não foi pra fazer referência justamente ao último título, né? Toda semana um grande escritor aqui no sindicato. É plagiado. A metamorfose. Desde pequeno sempre fui meio sedentário. Só queria saber de comer e andar por aí, apreciando a paisagem.
Sempre me acharam muito lerdo por isso. Perto de onde eu moro tem muito mato, e eu gosto muito da paisagem, sem falar que hora e que outra tem gente passando, então é muito fácil puxar conversa. De uns tempos pra cá, venho tendo muita fome, só quero saber de comer e dormir, e me sinto inchado. Achei que poderia estar doente, mas na verdade não me sinto mal. Não me sinto triste, nem deprimido, estou até bem-humorado. Tive certeza de não ser nada sério quando estava eu, um dia, sentado comendo, e vi Jeremias passando na minha frente. Jeremias, que eu conhecia já há tempos, sempre andando pra lá e pra cá com alguma coisa nas costas. Fala, Jeremias, tudo bem? Eu disse entre mastigadas. Opa, Chico, tudo bem sim. Só na correria como sempre, sabe como é. Mas e você, o que tem feito? Ah, nada de muito diferente. Só que tenho tido muita fome. Eu disse rindo e apontando pra barriga. Ah, pode crer, mano. Mas olha, vou te falar que a Alice passou pela mesma coisa e ela tá bem agora. Não foi nada sério. É só uma fase da vida. Pois é, mas vou te falar que não sinto medo, não. Tô até gostando. Falando na Alice, nunca mais passei por lá, sabe? Tô com uma preguiça de sair por aí onde é longe. Ah, é normal mesmo. Comendo desse jeito, aposto que deve dar um sono danado. E como? Acho que mais uns dias assim eu durmo por uma vida toda. Mas olha, nem esquenta que eu também não vejo ela faz tempo. Ela mora perto da Berenice. Não sei como tem coragem. Uma vez tropecei na cerca daquela dor e ela quase me comeu vivo. Ela dá medo mesmo. Mas então, Chico, eu vou indo. Tenho que trampar. Ele disse apontando para o que carregava nas costas. Tá uma loucura lá em casa. Uma correria. Todo mundo trabalhando feito doido para agradar a patroa. Vai lá, a gente se fala. Falou, mano. Boa sorte nessa nova fase aí. Valeu. E lá ia o Jeremias, sempre trabalhando. Certas vezes eu achava que ele era um coitado, sempre indo e vindo, sem poder descansar. Mas cada um tinha sua vida. Uns poucos dias se passaram e as palavras de Jeremias se realizaram como profecia. Eu estava cada vez mais com sono. Entretanto, me sentia bastante saciado depois de comer, embora o inchaço continuasse. Resolvi me encostar num canto para dormir. Meus passos pareciam desajeitados, mas eu sabia muito bem o que estava fazendo. Pus de lado o resto de comida que tinha comigo e me acomodei, tentando ficar bem confortável. Me pendurei de ponta cabeça e comecei a cuspir. Logo eu estava envolto em um manto muito fino, mas ainda não era o suficiente. Eu podia sentir. Então continuei o trabalho. Não parei até me sentir bem quente, enrolado como um burrito. O sono era muito forte, então adormeci. Espero muito encontrar Alice em breve. Queria muito saber como foi a experiência dela. Espero rever o Jeremias logo também. E que ele não estranhe como terei mudado. Mas o que mais quero, ao acordar, é me sentir bem. Ainda me sentir eu, mesmo depois dessa metamorfose. Vai virar um Butterfree, cara. Isso que eu ia dizer bem isso. Eu ia dizer que a minha sugestão era trocar a frase do enrolado como um burrito pra enrolado como um metapod, ou algo assim. A história do Caterpie. Faz sentido. Ó, o reino animal fazendo presença em peso aqui nesse desafio, né? Pô, se eu soubesse, eu tinha. Não me passaram o memorando. Temática secreta, né? Temática secreta. Pois é, agora, Mas você pensou nisso antes ou depois de ler o texto do Otávio? Ah, antes. Eu deixei pra Pô, realmente era a tua ideia original fazer sobre Bubuleta. Na verdade, não vou dizer a ideia original, assim, mas foi a primeira com a qual eu resolvi trabalhar. Eu queria até, na verdade, eu tava olhando as sugestões e tal. Sugestões não, né? Os pontos bons do relato em diário. Eu ia fazer mais umas referências ao fato de ser uma lagarta. Ia falar, eu tava aqui escrevendo nas minhas folhas, como se fosse folhas do diário, sabe? Mas isso seriam, tipo, sei lá, folhas de verdade, por exemplo. Eu queria inserir várias coisinhas assim, mas daí, pra pegar esses pontos bônus, ia ficar muito forçado, porque ia ter só uma cenazinha bem básica dele escrevendo no diário. E eu acabei fazendo ser só a cena de conversa mesmo, referenciando, não seria bem uma roda de amigos, né, mas ele conversando com um amigo sobre a mudança da vida. Eu gostei. O Chico é uma formiga, né? O Chico é uma formiga. Na verdade, eu gostei é uma formiga. O Chico que é Opa, desculpa, o Chico é a lagarta, exato. Isso. E quem que é a Berenice? A Berenice é uma aranha, pô. É uma aranha? Nice. Eu até ia perguntar. A Alice também seria uma lagarta que virou borboleta, Isso. né? Alice também, uma lagarta. Nossa, tu me fez me lembrar de uma memória bem preciosa da minha infância com essa história, sabia? Que uma vez nas terras capinzalenses, há muito tempo atrás,
Um dia eu encontrei uma lagarta no casulo do lado da minha casa. E, tipo, eu acompanhei, cara, ela por dias, até ela sair. Nossa. Cara, foi muito precioso porque eu consegui pegar o momento que abriu o negócio e ela saiu com borboleta. Tipo, foi um momento muito bonito. E aí o meu primo, quando eu tava contando essa história pra ele veio e falou: Ah, que legal, pena que daqui 2 semanas ela vai morrer. Sabe, o cara destruiu com a beleza do negócio, Mas sabe? a vida útil da borboleta é tão curta assim? Sim. Sério? Se eu não me engano, é tipo, literalmente, ela vive pra procriar. Uhum. Tipo, eu não sei o quão real é esse negócio de, tipo, acho que ela só tem 2 semanas de vida. Mas também tem aquele negócio Só tem do. uma semana, né? Quem tem uma Mas semana? essa daí. Mosca. Não, menos. Eu achava que era um dia. Um dia. Porra, mas inferniza a gente pra caralho com um dia de vida, hein? Mas o que eu ia falar ali é, tipo, eu acho que o que conta nessa expectativa é a questão de predadores também, que, tipo, Sim. é um bicho que morre super fácil na natureza. Ah, sim. Chama atenção também, né? Não tem defesa Sim. nenhuma, né, cara? Só aquelas lá. Exceto as que tem a camuflagem, né? Nossa, aquelas eu acho foda demais, cara. Uhum. O Venomoth? Exato. Eu acho que tem que mudar esse texto aí. Tem que colocar Pokémon. Eu tenho que colocar uns treinadores aí. Cara, agora eu lembrei de uma vez eu escrevi um texto com temática de Pokémon. Eu tenho que encontrar esse texto. Quem nunca? No próxima vez que tiver um desafio sobre reescrever um texto antigo ou algo assim, eu vou pegar aquele texto e reviver, porque é muito bom. Na verdade, você tem 2 textos pra reviver. Tem esse e tem o do Super Campeões. Na verdade, 3. Esse do Super Campeões e o do Harry Potter, cara. O do Super Campeões e do Harry Potter eram livros, né? Não dá pra reviver eles. Sim, faz ponto, um mega revival. Faz um microconto deles. Sim. Cara, mas eu gostei do teu texto, achei engraçadinho o diálogo. Me lembrou bastante aquelas fábulas de Esopo, sei lá. Bem Aquela fabulesco. Como que é? Da formiga e da. Da cigarra. Da cigarra e da formiga, né? Me lembrou bastante por causa do diálogo deles dois, né? Tipo, um trabalhando, labutando. Achei engraçado até esse comentário, né? Nossa, trabalha que nem um coitado, é um fudido. Vai fazer o quê, né? Cada um com seu BO. Eu não queria deixar muito. Eu só deixei pistas, né? Eu só revelei de fato o que era bem no final. Eu queria saber se vocês tiveram alguma suspeita antes ou se deu pra identificar logo mais cedo que era uma lagarta e uma formiga ou etc. Eu diria que sim, tava desconfiado com esse negócio de carregar uma coisa nas costas, isso dele ter sempre fome, eu tava achando já que era. E talvez tenha sido influenciado por ler o do Otávio logo antes. E daí já entrar pensando em alguma coisa assim também. Logo que apareceram as estranhezas. Eu acho que o que mais entregou foi a negócio, uma vez tropecei na cerca daquela doida e ela quase me comeu vivo, né? Claro que é uma expressão. Essa foi a pista mais óbvia, né? Que eu quis dizer. É uma expressão, ok. Não é comum essa expressão. Justo. Então por isso que ela se sobressai, né? Sim. Mas eu queria destacar os nomes brasileiros desses animais aqui: Jeremias, Chico, Berenice. Só Alice. Alice ficou no meio termo. Poxa, Alice é um nome brasileiro. Troca pra Aline, né, cara? Aline aí seria realmente. Mas Jeremias e Chico. Chico é muito bom, cara. Podia trocar ali, trocar pra Roberta, uma coisa assim, mas. Mas eu confesso... Sério que vocês acham que Alice parece um nome tão estrangeiro assim? Tudo bem, claro que tem. Não é que é tão estrangeiro, é meio termo, entendeu? Tipo, ele não é originário do Brasil, entendeu? Tipo, essa parada. Só que eu confesso que eu tive um pouquinho de problema no diálogo, acho que é o Jeremias, a formiga, né? Não, o Jeremias é a... Agora eu coloquei. O Jeremias é a formiga. É a formiga, e que ele fala meio que mano e tal, e não me passou muito essa impressão, principalmente por causa do nome dele. Sei lá. Jeremias não podem ser manos? Jeremias maconheiro de renome apareceu por lá. Tinha que ser meio caipiresco ali, por ser formiga, né? Lasqueira, vamos lá botar aqui. Não sei. Mas eu achei engraçado o nome de peão. Ai.
Muito bom. Mas muito que bom. Você tem alguma pergunta, algum comentário, até o Tots também? Acho que a minha pergunta principal era da Você deu pra enganar. Uhum. Se deu pra enganar. E claro que eu também tive que escrever de forma meio furtiva, né? Tipo, sendo meio vago em algumas coisas, sempre carregando alguma coisa nas costas, né? Eu podia falar, tava carregando um fardo, alguma coisa assim e tal. Isso pra mim foi o que me deixou mais desconfiado, foi isso, não descrever o negócio das costas. E logo me fez pensar em formiga mesmo, em bicho O carregando. negócio, agora voltando a falar sobre o estilo de escrita, já que a gente falou tanto no teu texto quanto no meu, o negócio do João é descrever as coisas. Quando ele não descreve, porque ele tá escondendo alguma coisa. Se o João não descreveu, é porque tem pegadinha ali. Sim. Justo. Esse é o modus operandi. Ai. A próxima vez, então, eu tento escrever algo que é tão na cara que vocês falam, não, mas não pode ser isso. Tá não pode ser. E vai ter a reviravolta com plot twist e próximo desafio, escrever um texto que pareça que tenha sido escrito por outro. Olha só. Não é má ideia. Não é má ideia. Falando em próximo desafio, qual é o próximo desafio? Para o desafio daqui a 2 semanas. Escreva uma história em que os personagens descobrem a resposta ou solução de uma pergunta que parece ser impossível. E pontos bônus. A pergunta é de cunho ou interesse global, a resposta era óbvia o tempo todo, ou não há forma aparente de saber se a resposta está correta. Esse aí Quando eu terminei de ler o último ponto bônus, eu pensei, poxa, isso tá com muita cara de Dom Casmurro pra mim, cara. Tá aí uma sugestão, né? Já sei qual vai ser o próximo título. Os personagens descobrem a resposta do final do Dom Casmurro. Já sei qual vai ser o próximo título que eu vou plagiar pra esse desafio. Sim. Então, se você, ouvinte, tem algum interesse em mandar um texto desse ou de outro desafio, ou fora dos desafios, sugestões, comentários sobre o que foi debatido nesse episódio, você pode entrar em contato conosco pelo e-mail sindicatodosescritores@gmail.com ou pelas redes sociais @Sindicato dos Escritores no Twitter ou Instagram. Também pode acessar todo o nosso conteúdo já publicado na face da terra em sindicatodosescritores.wordpress.com. E também pode nos acompanhar pelo YouTube, se já não está fazendo, no canal Sindicato dos Escritores. E para esse mês de janeiro nós temos uma agenda do sindicato. Então, é aquela agenda bonita que não tem datas, mas tem assuntos. Para o próximo episódio da próxima semana de lançamento desse, se você está ouvindo isso aí no futuro, isso não vai nem fazer sentido. Teremos o retorno do Clube Jedi. do Conto. Eu vou estar trazendo o conto Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Dentro da temática, eu quis. Eu escolhi. Eu quis assim e assim vai ser. Temática Pokémon. Começando aí uma nova rodada. Então, para depois do Clube do Conto, temos o desafio do João. E para finalizar o mês de janeiro, ou quem sabe começar o mês de fevereiro, não sabemos ainda como vai ser, teremos a segunda edição do Clube do Livro. Do romance. Larga desse nome! Teremos a segunda edição do Clube do Livro com Kentuckys, da Samantha Schwablin. E é isso aí, agenda de janeiro / início de fevereiro. Fiquem ligados no sindicato. Nas redes sociais, na verdade, do sindicato, para mais conteúdos relacionados ao que estamos lendo, ao que gostamos. Agora, com o departamento de social media, assim, oficialmente organizado, a gente vai se fazer presente, porque o objetivo, como sempre, é a conquista. E é isso aí. Eu tenho que processar um pouquinho, ver se fez sentido isso. É isso então, voltamos semana que vem com mais um Clube do Conto. E até mais!